pessoal, aqui estamos juntos hoje. A cada dia é uma perspectiva ligada à metodologia científica do treinamento esportivo. 13ª edição, nos coloca fatores importantes, como eu falei, sobre os campos, os intercâmbios, as interconexões entre a metodologia e as fases bioquímicas. Também podemos falar sobre puberdade e as faixas etárias ligadas às seletivas de treinamento. Tem um autor ligado à antropometria, Lopes, 2014, Isaac e Lopes, 2014, que eles colocam fatores importantes que relacionam o quê? As faixas etárias, a carga, a seletiva. Eles colocam uma estatística de tantos milhões de crianças ou jovens que precocemente foram excluídos entre seletivas ou peneiras. Mas eminentemente é uma realidade, como falei sobre a teoria potencialista, que é a realidade que acontece às peneiras. Há uma potência também, questões distintas também, vai depender da metodologia e quem está enxergando, quem é o olheiro, e as formas, e as coisas, e as concepções relacionadas. Muitas vezes o próprio jogador, atleta, né, no seu alto nível de rendimento, na sua faixa etária, coloca destaque importantes, que faz diferença, mas muitas vezes ali no Flamengo não vai dar certo. Vai para São Paulo, vai lá e faz a seletiva lá no Corinthians e passa. Ou vai para Minas Gerais, seja o Cruzeiro, ok? Seja lá para o Campo Gaúcho, Internacional e outros times de marcas, né, históricas que ligam também ao remo, às instituições, os campos ligados a clubes. Como eu já falo, né, eu sei que muitas vezes as pessoas conceituam aquele Paulo Freire. Toda ação ela é educativa, é lógico, mas não podemos totalizar essa ação educativa ela no mundo todo, porque no mundo todo há mortes, ou seja, há ganhos, há perdas. É lógico que a educação faz parte de perdas, não só ganhos. Há competições e há comparações. Mas temos que ver essa totalidade ligada a uma instituição, e essa totalidade ver que nós não somos uma instituição só. Ou seja, eu, diante desses blocos aqui, tem vários João Paulos, tem vários Alves, tem vários Moreiras, tem vários da Silvas. Nós não podemos colocar e conceituar uma pessoa só e fazer um mapeamento, um atlas. Então, por isso que a metodologia ligada ao conceito, que eu falei aqui, é questões, né, que eu coloquei exposto umas questões de campos doutrinários ligados ao Florestan Fernandes, e as questões de pesquisas que relacionam a linguagem e a ciência. Tempos atrás, ou seja, eu lembro que um livro até um pouco parecido com esse, que usava o termo vaso. Então, vaso sanguíneo, vaso ligado às artérias, vaso ligado à veia. Tem pessoas que usam o termo vaso. Então, muitas vezes você vai usar o vaso. Um dia, tempos atrás, tinha uma pessoa que eu conhecia que ela era cristã. Eu peguei o livro, eu gostei do livro porque falava de processo bioquímico. Tem que ter o processo bioquímico para usar, para eu falar, porque se não tiver embasamento científico, por exemplo, eu já vi um livro falando sobre benditos hormônios. Aí dá para destacar, não é porque é questão de loucura, mas tem que ter os campos criteriosos, né? Ou seja, para você não embarcar em outra identidade. A identidade é a casa de educação física, ok? Então, o Tubino, Sérgio Passos Moreira aqui, não tem como estudar sobre vias aéreas, né? Vias aéreas, entupimento de placas de ateroma e outros panoramas relacionados, ok? Aqui é 2003. 2003 também tem o Dantas, já para estar juntos os dois aqui, o Tubino e o Dantas, mas aqui houve, obviamente, o Passos e o Moreira. Acho que o próprio Tubino queria ter parceria comigo, mas foi 2003, né, pessoal? 2003 eu estava ingressando ali, já agregando nas origens, ligado ao lazer, ao tempo livre disponível, ok? Então, esse livro aqui, eles coloca recomendações importantes. Que a editora, o nível de exigência, alguns momentos de ficar de orgulho compensam todas as adversidades. Ó.
Ou seja, muitas vezes o orgulho compensa. Eu sei que muitas vezes o orgulho nós não vamos levar para a sepultura, para o funeral, mas compensa sermos orgulhosos onde chegamos, em setores de mestrado, em setores de especialização, compensa, pessoal. Muitas vezes ser orgulhoso, passar com a cabeça erguida, e dificuldades que a vida editorial, os editos ligado que venha encerrar ou que venha iniciar. Certamente coloca mais uma vez, né, o mercado metodológico e científico ligado ao treinamento esportivo e essas cargas acentuadas ligado à abordagem, cargas acentuadas ligadas ao gênero, cargas acentuadas ligadas às etnias, cargas acentuadas ligadas, ou seja, aos campos que vêm a regulamentar as classes sociais, os regimes democráticos. Então há uma carga acentuada. O acento, ele coloca diferenças e muda completamente uma frase, ou um dia diário, sumário, temário, depende de cada autor. Embora aqui eles colocam alguns profissionais, como a Adualco, Gaia, Antônio Carlos Gomes, que é muito rígido, o senhor, né, você pode ver no YouTube alguns artigos contribuintes. Deve ter conhecido pessoalmente a ele, mas ele é bem sutil, né, entre essas questões. O Estélio Dantas, né, que eu falei aqui, o José Fernandes Filho, Paulo Roberto de Oliveira, o Sérgio Moreira, né, o Valdir Barbantin, que ele é muito ordinário nos seus treinamentos. Ordinário que eu falar, que na minha mãe como falava, seu descarado, como batia na gente, seu descarado, seu ordinário. A palavra ordinário está ligada também à ordenância, que está ligado também ao campo de ordenância, ligado à intensidade e volume. O Barbantin nos coloca fatores importantes, Valdir Barbantin e outros que iniciaram o treinamento esportivo, devorando, ou seja, algumas questões de traduções, devorando, modo de dizer, traduções e paradigmas ligados aos campos de atlas e campos determinantes ligados à motricidade humana. Então esse casamento que eu coloquei aqui entre Isaac e Rebeca, coloquei o Isaac porque tem o Isaac lá da antropometria 2014, que ele fala sobre antropometria e avaliação física, 2014. É um livro muito bom e coloca o Lopes também, ok? Então coloquei Isaac também, Isaac Newton, tem o Isaac Newton, que eu citei Isaac Newton, sobre a gravidade histórica, gravidade esquelética, gravidade do lazer, gravidade do tempo. Vamos requentar, ou seja, esse recanto que fala sobre a metodologia científica. Recanto, eu falo requentar, que eu estava tempos atrás, nesse ano mesmo, discutindo com o professor Everaldo, da faculdade Unicef, que temos bases históricas e referenciais para combater um papo sobre as marginalizações dos campos copiosos. Vamos usar o termo copioso, o que o próprio Aristóteles fala sobre república. Estamos numa república, então podemos usar campos copiosos. O plágio é usado quando você não muda uma vírgula, ok? Mudar uma vírgula já é um campo de um estado de espírito progressista, como diz o Weineck, né? Essas inquietações ligadas à corrida progressista. E o papel clássico, né, que nos coloca as classes, as etnias, as raças, as fibras. Nós temos que ter fibra, pessoal. Quanto mais fibra rápida, melhor, porque vamos ficar mais forte, vai ser algo imediato, vai correr de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros, revezamento. Vai ser rápido, vai ser igual Wi-Fi. Vai ser uma força rápida que vai radicalizar o nosso treinamento, que vai haver adaptações para chegarmos a uma maratona, uma corrida fundista, né? Que relaciona essa totalidade que é peculiar, ok? Então, edições importantes. Embora o Dantas também, tem um livro dele aí, ó, que relaciona sobre os processos bioquímicos, ok? E falamos nessas temáticas que venha ou falar sobre Adualco Gaia. Adualco Gaia, não tenho como estudar sobre tempo, lazer, sobre Gaia, né? Lazer e tempo, livre, naufrágio, navio. O Adualco não tem como falar sobre campo androgênico, né, esse autor. A androgênese, né? A andropedagogia,
pedagogia, né, que se relaciona a essas questões de identidade relacionado à pessoa